Bom dia, paz e bem. Hoje o programa Encontro de Fé no Convento pela TV Tribuna SBT tem a alegria de apresentá-lo desde a Basílica de Santo Antônio, aqui nessa Basílica bonita. E para que nos expliquem a história, a trezena e muito mais, nós estamos aqui com o Padre Marcos e o senhor Michel, que vai contar um pouco a história da Basílica de Santo Antônio. Padre Marcos, bom dia. Senhor Michel, bom dia. É uma alegria poder ter vocês aqui no nosso programa. Eu gostaria que vocês já se apresentassem. Bom dia, Frei. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui hoje recebendo a visita de São Francisco, porque Santo Antônio era um filho querido de São Francisco. Então, eu sou o Padre Marcos, sou o reitor aqui deste santuário, e é uma alegria muito grande hoje nós estarmos aqui partilhando algumas novidades e algumas curiosidades sobre a nossa festa e sobre o nosso templo. Bom dia, eu sou o Michel. Na verdade, eu sou um voluntário que mora aqui do lado do santuário e tenho muito prazer, muita satisfação de poder falar desse templo, que é um templo de grande valor histórico-religioso do nosso estado. Então eu estou sempre muito à vontade para falar um pouco da história, para falar um pouco das necessidades, para estar falando aqui do santuário. Então é isso mesmo, a história, a trezena e muito mais. Roda a vinheta. Então nós gostaríamos já de começar o nosso bate-papo aqui com eles. Então vamos perguntar ao Michel que nos conte a história desse templo, né, dessa basílica, contar um pouco para nós como começou aqui a basílica. Pois aqui já existia uma igreja matriz, que ainda hoje funciona, dedicada a Santo Antônio, que atendia a população da região. Como a população começou a crescer muito, sentia-se necessidade de ter um templo maior. E os pavonianos já atuavam muito aqui, junto à cultura, junto à educação, junto aos habitantes em geral. Sempre foram muito importantes no desenvolvimento daqui. E aí foi incumbido a eles de fazer a evolução desse espaço para uma igreja maior. E daí veio então a inspiração para se fazer esse templo, que é um templo de uma arquitetura renascentista. No Brasil, poucos têm esse estilo, né? É um resgate até de uma cultura mais de renascentismo da época do grego ainda, né? E tem uma inspiração, não é uma cópia, mas tem uma inspiração de uma igreja no norte da Itália, que é a igreja de Nossa Senhora da Consolação, de lá de Todi, que é no centro-norte da Itália. Então tem assim curiosidades, coisas maravilhosas dessa construção. Tivemos arquitetos, mestres de obra, tudo normal, mas fundamentalmente, que é uma coisa maravilhosa que a gente tem, é que a mão de obra de construção foi dada pelos moradores da região. Muitos, né, se dedicaram durante muito tempo na construção. Aconteceu, Frei, há pouco tempo uma situação muito interessante de um morador da região, velhinho já, e ele olhando para aqui, ele ficava olhando muito para um determinado ponto. E aí eu questionei, falei, o senhor está achando bonito e tal? Eu não sabia que ele falou assim, olha, bonito eu sempre acho, mas o que eu estou olhando é que toda a ferragem daquele arco ali fui eu que fiz. Então, assim, é um negócio, é uma história viva, né, que tem essa participação da população. A população assume esse tempo como dele, a população tem isso aqui como da minha região, fui eu que ajudei. É comum ainda ter pessoas aqui no domingo que falam, eu ajudei nesses bancos, que os bancos foram feitos aqui na escola. Então tem uma história realmente muito bonita. A construção efetiva começou em final de 57 e levou 15 anos em obra para se começar a ter as celebrações, né? Então, a partir de 71 e 72, já estava como templo, com toda a estrutura formada. Foi um trabalho realmente bastante vigoroso. E depois vieram as transformações, as evoluções
dessas pinturas, por exemplo, né, dos vitrais, que hoje caracterizam esse templo com uma riqueza muito grande, um templo de muito valor. Não, interessante também que o senhor falou ali das pessoas que contribuíram, colaboraram e até, a gente diria assim, que valorizam mais, né? Porque assim, quando uma coisa é dada, né, as pessoas não valorizam, pô, foi um presente que ganhei e tal. Mas quando as pessoas colaboram, ajudam a construção, vê crescer o edifício, vê crescer o templo, né, se sente parte, né? Isso que é importante, que elas se sentem parte, né? Então assim, vêm, admiram e o mais importante, que ajudam a conservar. Se apoderam mesmo, né? Se apoderam, porque sabe que aquilo lá custou muito para ser construído. Falou tantos anos de construção e, de fato, não foi de um dia para o outro, né? Porque naquela época eu imagino que os recursos eram muito mais escassos que hoje. Hoje é muito mais fácil uma construção. Então isso é muito importante porque aí, de fato, é um templo vivo. Não são somente pedras, né? Porque eu digo assim, o templo vivo são as pessoas que ajudaram na colaboração, na construção disso, vêm e rezam, digo, até com muito mais gosto, né? Porque se sentem em casa. Essa casa é minha. Verdade, né? Verdade. Falou muito bem. A gente tem até senhorinhas, já, né? Porque 70, nessa 65, 70, que ajudaram. Aí a gente conversando, ela falou assim, eu carreguei muito tijolo aqui. Então é bacana, né? Sim. E tem como curiosidade também a história do mingau. Né? Qual que é a história do mingau? É uma história valorosa, é uma história que a gente não cansa de contar. A gente até dentro do imaginário veio essa coisa crescendo desde a época da obra. Então a gente diz assim, olha, provavelmente isso não é uma coisa efetivamente realista, porque a gente não viveu. Eu, por exemplo, não vivi isso. Mas a gente imagina que uma esposa trazia para a merenda, para o lanche do marido trabalhando aqui, um mingau de tapioca. E dentro desse imaginário as pessoas começavam, que mingau é aquele que ele come com tanto gosto? E aí pediram para ele trazer mais e começaram a gostar do mingau. Até hoje é obrigatório em todas as festas que a gente faz, tem que ter esse mingau. E a gente preserva a receita lá de trás. Olha só. Ao ponto de algumas pessoas dizerem assim, o santuário foi construído de mingau. Não pode faltar o mingau na festa. Não pode faltar o mingau de tapioca, e é um mingau realmente muito gostoso e muito tradicional daqui. Que legal, que interessante. Já que o senhor está falando de festa, de construção, então vamos ver aqui com o Padre Marcos, né? Me parece que é necessário uma reforma, uma restauração desse santuário, né? O senhor poderia falar um pouco para nós sobre isso? Sim, Frei, realmente. Como o Michel falou, a comunidade abraçou essa construção. Não é uma construção simplesmente bonita e uma construção que nos ajuda a rezar, mas é uma construção que a comunidade tem como pertence a elas. Então, com o passar do tempo, com todas as construções, nós sabemos que precisa de manutenção. E não é diferente também com o nosso santuário, com a nossa basílica. E aí a comunidade, mais uma vez, está se mobilizando e fazendo uma grande campanha, um grande movimento para fazer uma captação de recursos, para nós podermos fazer a restauração. Mais do que uma simples reforma, nós estamos fazendo uma restauração que é para manter as características deste templo, que é tão bonito e é tão tradicional e é um orgulho para a nossa cidade e para nosso bairro. Então, depois a gente vai ver todos os locais, né? O senhor vai contar para nós o que de fato vai ser feito, né, para essa restauração. Claro que toda restauração necessita de dinheiro, né? Certo. Então, assim, recursos e tal. Então, claro, existem também as contribuições que as pessoas seguramente vão ajudar, mas também o santuário está assim, preparando, organizando uma festa para a arrecadação desses recursos. O senhor poderia contar para nós como que está essa preparação, como que vai ser essa programação? Sim. Como nós sabemos, agora no mês de junho é a nossa tradicional trezena de Santo Antônio. É a festa do nosso padroeiro, né? Então nós começamos no dia 1º de junho com o nosso primeiro dia da nossa trezena. E é uma trezena já muito tradicional na nossa cidade, Frei. Vem sempre acontecendo, nós estamos indo para a 45ª edição, vamos dizer, dessa trezena. E a parte religiosa, nós temos missas e novenas todos os 13 dias, começando com a novena
a oração da novena para o Santo Antônio, e logo após a missa, celebrada por um dos sacerdotes aqui da nossa arquidiocese, ou irmãos nossos de congregação de outras comunidades que nós convidamos para nos ajudar a rezar e meditar em algum aspecto da vida de Santo Antônio. Mas além da parte religiosa, tem uma parte muito bonita da nossa festa também, que é a parte, vamos dizer, cultural, que nós fazemos as barraquinhas ali atrás, depois nós vamos ter a oportunidade de conhecer. Aí tem momentos de apresentação cultural das nossas comunidades, de pessoas da nossa região, que somos privilegiados, temos bons artistas, grandes artistas aqui do nosso bairro. E durante a trezena é a oportunidade que nós temos. E sem falar do mingau, que o Michel já comentou, também já temos... estou salivando já com esse mingau. E também temos a torta capixaba, a torta de pão e tantas outras guloseimas e outras atrações que enriquecem muito a nossa festa de Santo Antônio. E este ano nós temos uma alegria muito grande, que temos a expectativa dessa festa crescer, cada dia mais está crescendo, e este ano nós temos a alegria de termos um apoio muito grande da ADERES. Eu acredito que nós vamos ter um salto de qualidade no nosso evento. E vai nos ajudar também, logicamente, na captação para manter esse templo, que este ano o foco é todo este, para ajudar a manutenção e a restauração deste templo, para continuar bonito e sempre sendo este orgulho para a nossa cidade. Que bom, Padre Marcos. Então, assim, nós temos o aspecto religioso, né? Toda a preparação da festa religiosa, com a participação dos pavonianos e outros também que vão aqui celebrar essa trezena. E depois a festa, diríamos, cultural, né? A festa mesmo, que também acontecerá nos dias da trezena mesmo, todos os dias. Sim, todos os dias, logo após a celebração da Santa Missa, todos os fiéis que estão aqui são convidados a descer e participar desse momento cultural que nós temos. E sim, todos os 13 dias da trezena tem a participação cultural também, a programação cultural. Todos os dias tem mingau da trezena ou só no último dia? Todos os dias tem o mingau da trezena, não pode... Quem não puder vir num dia, mas sabe que no outro dia tem um mingau. E faz fila, tem que vir um pouquinho mais cedo, que o mingau é o primeiro que acaba, o mingau de Santo Antônio, todos os dias. Então, Padre Marcos, vamos perguntar agora ao Michel, né, sobre a festa, né, qual é o tema e por que dessa importância desse tema para esta festa desse ano da trezena do Santo Antônio? Pois é, eu vou até pegar aqui já o folder, né, que a gente vai divulgar com toda a programação. Santo Antônio sempre foi muito cuidadoso com os mais necessitados, né? Tem a história do pão, tem tudo isso. Então, o tema da nossa festa é com Santo Antônio, compromisso e caridade. Então, eu faço caridade, mas tem que ter esse compromisso realmente de fazer. E Santo Antônio era muito assim, nos ensinava muito isso. E o lema é: na partilha do pão somos todos irmãos. Aí pescando um pouquinho o tema da campanha da fraternidade e essa necessidade de realmente dividir, partilhar o pão. Santo Antônio não é à toa que tem o pãozinho de Santo Antônio. Santo Antônio pegava o pão da cozinha para dar para os mais necessitados. Então a história de Santo Antônio leva muito a isso. Esse ano a gente sentiu essa necessidade, né? Como a gente está precisando dessa partilha também, de receber essa partilha, esse pão em forma de restaurar esse tempo, de conseguir essa manutenção, a gente achou apropriado contar com a caridade dos fiéis e com esse compromisso da gente poder fazer esse trabalho e ter esse resultado, que Santo Antônio vai nos ajudar, sim. Se Deus quiser, vamos lá. E importante também essa questão da sintonia com a campanha da fraternidade, né? Todos somos irmãos, né? Sim. Porque assim, como o senhor contava um pouco a história, como começou, da contribuição de cada um, isso de fato criou laços, né? Porque assim, se colocaram todos juntos, unidos, para um objetivo comum, que era a construção do santuário, né? E agora com esse tema compromisso e caridade, de fato tem muita gente passando por necessidades, né? Então esse compromisso, não somente de dar o pão, mas assumir esse compromisso de estar junto com todos, porque é verdade que o pão é necessário, mas também a partilha da própria vida, né? Isso nos faz irmãos, né? Então o tema ficou muito bem, eu acho que para esse ano, né? Em consonância aí com a campanha da fraternidade. Com certeza, essa é a nossa intenção. Como você falou muito bem, Frei,
o nosso tema nós pensamos muito, todo ano nós tentamos fazer esse esforço de fazer essa ligação com a campanha da fraternidade, que sempre acontece um pouquinho antes da nossa trezena, aqui no comecinho do ano. Então nós fazemos essa ligação com o tema da campanha da fraternidade. E este ano foi essa ligação que nós precisamos ser irmãos, buscar essa fraternidade universal, né? Buscarmos aquilo que nos une mais, e nada mais do que a caridade e o exemplo de Santo Antônio, aquilo que nos faz realmente buscar aquilo que nos faz irmãos. Então, só recordando, né, vem aqui reforçar o convite, né, vou até segurar aqui, né, e aí, então, aqui está o convite, o folder, né, sobre a festa, né, que vai acontecer aqui. Aqui estão as datas de 1º a 13 de junho, que você venha participar conosco, né, desse momento tão importante para a Basílica de Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Já estamos do lado de fora da Basílica de Santo Antônio, essa igreja que vocês estão vendo aqui ao fundo, e o Michel vai nos falar agora sobre a campanha da restauração desta basílica. Michel, conta para nós assim, como que funciona essa campanha, qual é o apelo que vocês estão fazendo para arrecadar fundos, recursos para a restauração desta igreja. É uma campanha assim, de grande importância e que ganha ainda mais uma proporção, porque se trata de um templo, uma dificuldade muito grande para se fazer as obras, né? Como na nossa casa, passou um tempo, você precisa revigorar. Aqui já fazem 10 anos da última reforma que a gente fez. Então, uma pintura, por exemplo, nas cúpulas, é tinta especial, o grau de segurança tem que ser redobrado. Então, tudo isso requer um aporte financeiro muito grande. Então, a campanha visa buscar esses recursos através da participação de toda a comunidade, né? Nós não conseguimos fazer só com os recursos próprios, os recursos da igreja, não são suficientes para bancar uma reforma desse porte. Nós estamos falando de uma obra de grande porte. E como o padre Marcos já citou, não é só uma reforma, é uma restauração. Passa para manter aquelas pinturas internas. Nós estamos com muita infiltração, nós temos ferragens expostas, muitas quebras de quinas, que preocupam não só o aspecto de manutenção, de conservação, mas também de segurança. Então daí há essa necessidade e é fundamental que toda a população abrace essa obra, essa reforma, para que a gente possa ao final dizer assim, olha, eu participei, eu contribuí para manter essa basílica com as condições necessárias, com as condições ideais de apresentação e de segurança para que os fiéis possam vir celebrar e cada vez mais ter orgulho desse templo. Então é fundamental, a gente está assim, nós vamos fazer ações solidárias, vamos fazer festas, vamos fazer almoço, o que você puder participar, venha contribuir com a gente. A necessidade agora é essa, a gente precisa ter a participação popular, contribuindo com o que for, mas trazendo essa contribuição para que a gente possa até lembrar de como foi a obra de construção. Com a participação de cada um com seu pouquinho, a gente conseguir chegar no final e ter uma obra bem realizada, bem concluída, com tudo que esse tempo merece. Como o senhor mesmo falou, a questão das estruturas para fazer mesmo o trabalho, né? A gente também tem que levar isso em consideração, que não é barato. Então, assim, a ajuda não é tanto, é importante a financeira, mas se alguma empresa que tem estruturas também pode colaborar enviando o seu material para que a obra possa ser realizada, porque esse material a gente sabe também que custa muito e às vezes pode sair muito mais caro que o próprio material de pintura e de restauração, né? Então, toda ajuda, como o senhor mesmo falou, é importante para a restauração da Basílica, né? Sem dúvida. Os comerciantes locais, a gente está envolvido com eles, já estamos trazendo essa participação, os moradores locais, mas não é suficiente. Nós precisamos realmente ser abraçados por toda a comunidade do Estado do Espírito Santo. É a única Basílica do Espírito Santo. É a nossa casa principal de oração.
né? Todas são importantes. A Basílica é a casa-mãe. Então nós precisamos ter esse apoio agora, nós precisamos ter esse socorro de toda a população. Isso mesmo, então aí ficou o recado, né, dessa campanha de restauração da Basílica. Esperamos contar com a participação de todos, se não de todos, de muitos, né, que possam colaborar para que a restauração desta Basílica aconteça. Michel, existe alguma participação das entidades públicas para esta campanha de restauração? Olha, diretamente não, porque a gente tem um processo em andamento, que é um processo de tombamento. Enquanto não há o tombamento estadual e até nacional através do IPHAN, que é um processo lento e que a gente está trabalhando, as entidades, as próprias empresas privadas não têm como contribuir diretamente. Agora a gente está apelando para que eles possam fazer essa participação através de doações espontâneas, de doações de qualquer ordem, para que isso possa acontecer. Queira Deus, e Ele quer, futuramente nós vamos ter esse apoio através das leis de incentivo. Como é um templo de origem particular, precisa ter toda essa burocracia, esse tombamento, todo esse reconhecimento, né, para que possa haver o investimento de recursos públicos diretamente na questão da obra, da reforma do santuário. Enquanto esta ajuda não chega, então existem agora a preparação da festa, da trezena, contribuições particulares, mas também existe outra forma de contribuição, é isso, Padre Marcos? É isso mesmo, Frei. Nós temos aqui, nós vamos colocar aqui embaixo o nosso QR Code para poder colaborar. Temos também através das nossas redes sociais, vai ter todas as informações da nossa conta bancária, do nosso Pix, que daquela forma nós podemos também colaborar com essa grande reforma, essa grande restauração do nosso templo. Então é isso, pedimos a intercessão aí de Santo Antônio, né, para que toque o coração e o bolso das pessoas para que possam colaborar nessa restauração e gostaríamos que o Padre Marcos, então assim, nos desse a bênção sobre todos nós. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, pela intercessão de São Francisco e Santo Antônio de Pádua, desce sobre cada um de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem.